Pulso Band News, com Guto Graça. Agatha, antes da gente falar com o Guto Graça, só a propósito, a gente estava falando do cachorro que foi atropelado na Avenida Braz de Pina, eu lembrei do gato comentado ontem aqui no programa, você inclusive fechou a reportagem para o Jornal da Band, estava toda chique lá ontem no Jornal da Band, aquele gatinho, a princípio, né, a informação, o próprio Saulo tinha falado isso, muita gente imaginando que ele tinha sido jogado da ponte. Ontem, as imagens foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o gato parece cair do motor de um carro pela imagem. Né? Não parece ter sido jogado. Talvez ele estivesse por causa do frio ali dentro de um motor quente do carro e tudo foi levado. Alguns ouvintes até relataram coisas semelhantes ao longo do dia. E aí ele caiu do motor no meio da ponte, ele fica perdido no meio dos carros, desesperado, ele corre assim, de repente sai da mureta e vara em direção àquela parte que acaba, né? Aquele guarda-reio que acaba a ponte e cai lá embaixo. Ele deve ter ficado desesperado com os carros passando em alta velocidade e acabou caindo lá embaixo. Quando ele cai, para sorte dele, os pescadores estavam passando, foram homenageados ontem pelo governo do estado, estavam passando lá embaixo e salvaram o gatinho, rapaz. A gente falou ontem, mas não sabia como tinha acontecido a queda dele. Então foi dessa maneira. E muitos ouvintes se mobilizaram ontem também, a propósito desse assunto, mandando mensagens para cá. Então, era mais para esclarecer e finalizar esse assunto, enquanto a gente tenta solucionar o outro assunto do cachorro que está lá atropelado. Tem novidade em relação a isso. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa aos Animais vai até lá para resgatar o cachorrinho e cuidar dele. Agora tem que ajustar esse 1746, né? Que não, como é que não redireciona, né? Numa dessas o cachorro podia ter morrido, podia ser uma pessoa, sei lá, precisando de ajuda também, podia ser qualquer coisa e dar tudo errado. A pessoa, eu acredito que o bombeiro, né, que fez aquele atendimento ia levar, sei lá, para um hospital, alguma coisa, mas o animal, um bombeiro me escreveu aqui agora dizendo que normalmente eles não pegam os animais, no caso cães e gatos, porque leva às vezes para a Suípa não atende. Isso é o que um bombeiro me escreveu agora aqui para o SMS, para o meu SMS. De qualquer maneira, eu não sei se isso tem acontecido ou não, mas quando alguém liga para um 746, se existe uma secretaria para isso, por que não repassaram? Tem que esperar entrar em contato com a Band News, a gente fala no ar, e aí vocês aí sim vão agir. Bom, de qualquer maneira vão agir, né? Estou indo para lá para resgatar o cãozinho. Tranquilidade geral dos ouvintes que estavam aqui, inquietos, claro, e tentando achar uma solução. A gente vai ficar em cima desse assunto. Felipe Moura Brasil já está na área? Salve, salve, Rodolfo Schneider, equipe ouvinte da Band News FM. Tamo junto, ficarei com vocês até o meio-dia. Valeu, Filipão. Bom dia para você, bem-vindo. Segue até o meio-dia aqui na programação. E Guto Graça, que monitora tudo que vai nas redes sociais, inclusive o gato de ontem bobando como assunto nas redes sociais, a baleia de agora de manhã, tudo que mexe com bicho, muitas vezes, né, Guto, tem grande repercussão nas redes sociais, né? Ô Rodolfo, a baleia você pode preparar que é estrela com potencial de estrela internacional nessa matéria maravilhosa aí que a Júlia Cariambá fez. É matéria com tração, as pessoas já estão compartilhando no WhatsApp, viu a baleia, as pessoas já estão censurando gente que foi tirar foto com a baleia, ou seja, já começa não só notícia como o tribunal de punição e julgamento da rede social. É muito rápido, né? Já agindo. E chama a atenção também quando você abre uma rede social do Rio de Janeiro, 1, 2, 3, Rodolfo, e vai ver o volume, você tendo um volume absurdo em relação ao governador Dória, em relação aos jogadores do São Paulo e do Palmeiras. Aí você fala, cara, eu tô no Rio, eu tô em São Paulo. Aí você bota o filtro de novo e vê que continua. Ou seja, falei, às vezes a gente tá meio tão perdido que não sabe a quantidade de volume que vai vendo. Ou seja, se você viu muita coisa de jogadores do São Paulo e do Palmeiras na sua timeline, não estranhe, foi algo atípico nesse Rio de Janeiro, nesse começo de manhã, nessa madrugada, desse tipo de volume, Rodolfo. Por causa do jogo ontem da Libertadores, mas certamente se a gente pegar aí as últimas 48, 72 horas, o assunto que predominou nacional e internacionalmente foi a questão do Afeganistão, né? A invasão dos talibãs, retomando Cabul, a saída dos Estados Unidos, aquelas cenas tristes e lamentáveis no aeroporto de Cabul, aquelas pessoas desesperadas tentando embarcar no avião, aquela imagem daquele cara que ficou agarrado e depois caiu quando o avião decolou.
um negócio assim, aquela foto de um avião onde cabem 100 pessoas, com 640 pessoas, todo mundo saindo desesperado, querendo fugir do Afeganistão. Esse assunto explodiu, né, Guto, nas redes? Rodolfo, explodiu, e fazendo um corte bem de Rio de Janeiro para a gente compreender, a gente fez isso no Brasil, a gente comparou com o mundo, mas fazendo um corte, assim, o Rio de Janeiro como o nosso universo, que é o objetivo bem focal da coluna. 20%, na segunda-feira, Rodolfo, isso chegou a ser 20% do tráfego e engajamento de redes, ou seja, foi o assunto. Na terça-feira, Rodolfo, repete esse mesmo comportamento as redes do Rio de Janeiro, ou seja, foi o assunto do Rio de Janeiro, de engolir CPI, de engolir rodada de futebol, de engolir vacina, de engolir problema com vacina. Foi algo que vira meio que a ordem do dia, independente do que pensa aquela coisa assim, não é a imprensa, não é cortina de fumaça. Não, foi um engajamento natural, absurdo, maciço, massivo no assunto, Rodolfo. E para entender um pouco, a foto de origem internacional, Rodolfo, e aí você poderia colocar gol de futebol, ursinho panda, foto bonita, foto de origem internacional, mais compartilhada em redes do Rio de Janeiro essa semana, foi aquela foto do aeroporto. Ainda que você tivesse ali 15% de fotos compartilhadas em fake news, mas aquela foto especificamente foi uma das fotos mais impactantes dessa velocidade da opinião do pública, né, de se mobilizar. E quando você vê o avião, o voo, a queda da pessoa, aquela situação, Rodolfo, foi no Rio de Janeiro em todos os momentos, desde que o vídeo chegou, ele não deixou de ser um dos 3 vídeos mais compartilhados. Ou seja, foi algo que foi como se, não é exagero, Cabul era uma esquina do Rio de Janeiro, Cabul era um pouco perto, assim, estivesse em Copacabana, Cabul era Pavuna. A forma que o Rio de Janeiro viu a entrada desse assunto, Rodolfo, foi impressionante, como é para a gente entender força de globalização e cobertura em tempo real. A gente vê um evento mundial, mas quando estratifica numa rede local como o Rio de Janeiro, vê esse impacto, Rodolfo. O Guto acompanhou, o próprio Felipe Moura Brasil também, que está sempre muito antenado nas redes sociais, acompanhou isso. E também, até mesmo em alguns momentos, né, Felipe, a própria discussão em torno de Biden, do que teria feito Trump, aquela discussão um pouco envolvendo os norte-americanos também na saída que provocou, também pela invasão há 20 anos, mas a saída agora 20 anos depois do Afeganistão, né, Felipe? Exatamente, a reação é compreensível porque as imagens são muito fortes. Eu comentei no Salve Salve Band News que talvez sejam as imagens do ano, pelo menos até aqui. Então tem um valor aí de preservação da vida humana, de solidariedade humana natural que aparece nas pessoas, por mais distante que seja o Afeganistão de todos nós. Agora, em relação à retirada de tropas americanas, escrevi anos atrás um monte de artigos a respeito disso, principalmente no caso do Iraque, mas já citando o caso do Afeganistão também. A retirada, ela abre caminho para os grupos terroristas. A retirada das tropas americanas do Iraque abriu caminho para o Estado Islâmico, apesar de todos os alertas que nós fizemos, que até o George W. Bush fez, com todos os erros que cometeu durante o seu governo, mas em 2007 você tem o vídeo da declaração dele falando, eu sei que muita gente em Washington gostaria que fosse retirado e tal, mas a retirada abriria espaço ali para os grupos terroristas, e abriu. Inclusive o Obama, quando retirou as tropas americanas do Iraque, depois teve que mandar mais algumas centenas de militares para fazer um remendo. E comentei muito isso na época, chamei até o preço de não ouvir os coxinhas, né? Porque toda essa discussão fica sempre dividida, principalmente aqui no Brasil, entre mortadelas e coxinhas, e nos Estados Unidos não é diferente. Lá são 2 partidos predominantes, Partido Democrata, supostamente representante da esquerda, Partido Republicano, supostamente representante da direita, cada movimento intelectual puxando o partido mais para o seu lado, e muitas vezes essa discussão fica posta de uma maneira irracional, como se fosse apenas um problema político, e não é um problema de preservação da vida daquelas pessoas. Então o mínimo que se pode fazer é retirar com um período de transição, e é compreensível e legítimo que um país, o seu povo, não queira financiar por muito tempo uma ocupação em outro
país. Agora, não dá para as consequências de uma retirada serem colocadas como foram colocadas agora há pouco pelo governo Joe Biden, antes de haver essa retirada das tropas. Ele falou, não, se acontecer vai demorar, etc. Quer dizer, não era o cenário realista. O cenário realista é isso. O Talibã vai tomar o poder, vai ter gente querendo fugir pelo aeroporto, caindo do avião. Essa que é a verdade. Havia alertas. Agora, inclusive, Felipe, tem hoje uma reportagem do New York Times traduzida na Folha, mostrando os alertas das agências de que isso poderia acontecer. Então vem a consequência, não tem jeito, a gente alerta para não acontecer assim. Felipe, agora me ajuda aqui, não é trazer a situação para nossa casa, para a porta de casa, é como as redes trouxeram a situação para nossa casa, e eu peço ajuda para você, para Rodolfo, para Ágata, para o Pinho, para o ouvinte, a gente conseguir entender. 5% do volume, e isso não é pouca coisa, a gente não está falando daquele padrão máximo de distopia, a gente está falando de 5% de pessoas que fazem algum tipo de ligação, ilação, momento Talibã e Brasil, personificando assuntos, personificando correntes. Por mais impreciso que seja, quem trabalha com opinião pública tem que entender esses temores quando aparecem, por mais que pareçam distópicos. Alguma coisa revela dentro da sociedade. E achei estranho porque achei um volume muito alto. Por mais que a gente viva uma sociedade hoje que consegue levar o papo de direita, esquerda, comunista, esquerdalha, fascista, para o jogo de futebol, para um gol de um jogador que defenda algum tipo de opinião, me parece às vezes que a gente está confundindo essa imprecisão, Felipe, de conceitos, não é bom para a sociedade. Só sempre será bom para quem jogar contra ela. E é uma sociedade que está assustada. Este volume de ilação, Talibã com situação Brasil, Talibã, milícia, Talibã com situação política, não é agradável da gente ver na sociedade, e a gente precisa que alguém tranquilize nesse assunto para que esse assunto não ganhe uma tração ainda maior. Desculpa, assim, esse desabafo, mas são números que a gente vê e que peço ajuda de vocês para compreender esse momento. Não, perfeito, Guto. Eu concordo com você, porque eu tenho uma preocupação que eu acho que tem que ser um dever intelectual de se distinguir conceitos. E no Brasil, os conceitos são todos avacalhados, são todos reduzidos a pó no seu significado original, e a gente faz um esforço tremendo de restabelecer esses conceitos. Se você fica banalizando termos como o terrorismo do Talibã ou como nazismo e fascismo são banalizados aqui no Brasil, quando surge algo assim, as pessoas já não acreditam na gravidade daquilo. Então, as comparações absolutamente estúpidas, gerais, não é que você não possa fazer comparações pontuais a respeito, por exemplo, de propaganda de um regime com outro, você vê lógicas em comum. Agora, não dá para fazer comparações generalizadas entre nazismo e qualquer sistema de governo, um regime populista que seja, num país que ainda tem as suas instituições sendo preservadas, mal ou bem, etc. A gente está falando do nazismo, por exemplo, extermínio de milhões de judeus na câmara de gás. Entende? Não é uma equivalência cabível. E quando a gente fala do terrorismo do Talibã, aí você tem a interpretação radicalizada do Corão, você tem a falta de liberdade das mulheres, isso que agora estão tentando dizer que não, o Talibã vai ser moderado, etc. É uma outra realidade. E todos os pesos aí na hora de fazer qualquer tipo de comparação, eles precisam ser colocados nas suas nuances, nos seus elementos. Mas isso se perde no debate público. Tem uma parte de chacota, de ironias, etc., mas tem uma parte que, lamentavelmente, é legitimada pelos chamados formadores de opinião, e isso é muito ruim, de fato. O que eu acho também, Guto, Felipe, Rodolfo, Ágata e ouvintes, é que, para nós cariocas, a comparação da milícia, por mais que, como o Felipe colocou bem, não seja adequada, acaba sendo inevitável, porque está no nosso dia a dia, né, Felipe? O Talibã, nos momentos em que não esteve no governo do país, extraoficialmente, oficialmente, não vem ao caso do que eu vou falar, ele fazia assim, né? Ia controlando, principalmente no interior, o serviço de gás clandestino, sim, limitava o acesso das pessoas à informação, à internet, etc. Então acho que o carioca, ele já meio que se identificou, né, com a população do Afeganistão, pensando, pô,
Isso aí eu já vivi também. É exatamente como você colocou, com todo o cuidado. No Salve Band News eu falei sobre milícias, sobre tráfico de drogas e tal, mas não é traçar a equivalência. É isso que você está falando. Você tem algumas maneiras de financiamento e tal, e aí você faz aquela comparação pontual, sempre lamentando também aqui o que é a nossa realidade, domínio territorial por facções criminosas. Então isso existe também, mas há vários elementos de distinção aí a serem feitos. Diga, Guto. Felipe, acho super interessante o que o Pinho trouxe, claro, que o Rio de Janeiro teve, antes da gente fazer crítica da observação, 20% maior a taxa, digamos assim, o mood, o comportamento de humor com o assunto no Rio de Janeiro do que a média nacional. Aí você vai entender o que é esse humor que está inserido nesse assunto, que é um assunto de geopolítica, um assunto pesado, um assunto com tragédia, com morte, aí você vai querer entender. 60% do volume desse lido como humor por máquina é mais ou menos o carioca se auto-zoando. Ah, quero ver como é que vai ser se chegar o Talibã contra fulano de tal, contra um determinado poder paralelo. Quero ver entrar em determinada comunidade. Quero ver resolver aqui quem mora com eu e a minha sogra. Quero que bote agora que chegue o Talibã para poder mudar o sistema. Ou seja, esse humor que o carioca fez de 60%, ter a autorreferência, como bem disse o Pinho, mas ao mesmo tempo tratar com humor como catarse, eu não consigo compreender e peço novamente, me ajudem, porque é uma elevada taxa de humor, e esse humor ser 60% autorreferenciado, talvez aproxime essa realidade, Pinho, de uma forma, ou sei lá, dentro do que a gente às vezes não entende da nossa própria cabeça, acaba externando em rede social, né? Não sei, dividindo aqui, o programa é em tempo real, feito com vocês, com os ouvintes, é dividido junto. Eu trago números, mas a opinião é dos nossos queridos e dos nossos ouvintes, por favor. Tem um ponto também, Pim, que é rir para não chorar, né? E eu acho que em muitos comentários desses, que são jocosos, tá uma crítica social, tá um temor de que a situação se agrave, tá uma reflexão sobre a realidade terrível pela qual passam os brasileiros, que estão sob o jugo de facções criminosas, como a gente aponta todos os dias no programa, Pim. O que tem também, Felipe, é uma mudança no discurso do humor, né? Eu me recordo que a rede já se comportou em outros momentos, quando o tema foi terrorismo, até falando sobre atentados, por exemplo, falando, olha, não, ou até de declarações de políticos dizendo que iriam combater, desafiando o Estado Islâmico, e o pessoal fazia com humor, deixa eles lá, não vamos chamar isso pra cá, agora já é um humor desafiando, né? Deixa eles tentarem aqui. Não sei se isso indicaria, talvez, uma mudança no comportamento do carioca, até quanto à forma como ele visualiza a atuação dessas organizações criminosas. Terei que exercer meu papel aqui de broxante, né, e de aquele estraga-prazeres, para acabar com essa conversa maravilhosa aqui com o Guto Graça, senão daqui a pouco, inclusive, o Felipe Bora Brasil vai me dar um pé na bunda para eu ir embora. Isso. Querido Guto, um abraço para você, até quarta-feira que vem. Obrigado pelas suas informações hoje. Abraços, beijos, até quarta-feira ou qualquer edição extraordinária. Tamo junto. Um beijo.